aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno, porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria de celebrar hoje a memória de São Camilo de Leles. É uma memória facultativa. Geralmente, às terças-feiras, nós celebramos a memória, a missa votiva, a Divina Misericórdia. Mas eu quis celebrar esta memória facultativa, isto é, não obrigatória, porque nós vemos a misericórdia de Deus sendo derramada na vida deste homem. Camilo era filho de um militar, a mãe muito católica. Estamos aqui no século XVI. E este jovem nasce dessa família, era um jovem impetuoso, de um gênio difícil, que queria ser militar também. Lembrando que, na época, os militares não gozavam de uma boa fama, né? Eram pessoas não muito virtuosas. E Camilo, aos 17 anos, já era soldado. Era um homem imenso, tinha quase 2 metros de altura, numa época em que as pessoas, que os mais altos chegavam a 1,70, 1,75. Ele tinha quase 2 metros de altura. Homem grande, forte, mas, repito, de um gênio difícil, impetuoso e dado à bebida, ao jogo e a uma vida degradada, moralmente degradada. E quando estava, digamos, trabalhando para algum exército em particular, estava ali se dedicando, mas no período que não havia guerra, ele se entregava mais do que nunca ao vício. Então, geralmente no inverno, quando as guerras cessavam, paravam, até que o clima mais ameno voltasse e as guerras retornassem, ele se entregava totalmente ao vício. Então, imagine, ele mesmo relata que chegou ao ponto de vender as suas roupas para manter o seu vício. A bebida, o jogo, a vida degradada. E nesse período, né, de vida destruída, ele estava sem emprego e surgiu a oportunidade de trabalhar como soldado, indo para a Tunísia. E ele vai, lá exerce o seu ofício, e quando retorna à Itália, diz de navio,
que a sua embarcação foi acometida por uma grande tempestade. E ele se viu perto da morte. E viu que se morresse, ele iria para o inferno. Ele lembrou de tudo aquilo que tinha sido ensinado pela sua mãe. É importante, meus santos, às vezes os pais têm a impressão de que aquilo que eles ensinam aos seus filhos é como que perdido, porque eles parecem que não levam em conta aquilo que foi ensinado. Mas não é perdido. Aquilo fica. E na hora, diante do perigo da morte, Camilo se lembra de Deus, de que ele estava em pecado, de que sua vida era errada, era troncha, e que se aquele navio naufragasse e ele morresse, ele iria para o inferno. E aí, com aquela piedade dos desesperados, ele promete que se não morrer, ele se torna capuchinho. Se o navio não naufragasse, ele se tornaria capuchinho. E o navio chega em segurança ao porto e ele se esquece da promessa. Não cumpre o que prometera e volta à vida degradada, da bebida, do vício, longe de Deus. É assim, né? Na hora do desespero, a gente promete qualquer coisa. Quando quer alcançar uma graça, promete qualquer coisa. Quando está movido por algum ânimo, promete qualquer coisa. Mas depois, quando o dia a dia retorna, se esquece das promessas feitas a Deus. Que cada um aqui comece já a se lembrar as suas promessas de fidelidade, as suas promessas de amor a Deus, as suas promessas de romper com isso ou aquilo que você percebia que não está fazendo você crescer na virtude, ou são realidades objetivas de pecado, mas que você esconde na poeira da memória, faz questão de colocar no canto da sua alma, para que aquilo não fique recordando que você um dia prometeu algo a Deus. Pois bem, então ele retorna à sua vida e cai numa degradação moral que se destrói. Meus santos, o diabo promete a você aquilo que ele vai roubar de você. O pecado promete a você aquilo que ele vai roubar de você. Ele promete, ele dá exatamente o contrário daquilo que ele promete. Ele promete liberdade, ele vai lhe dar escravidão. Ele promete felicidade, longe das leis de Deus. E o que ele concede é profunda infelicidade, frustração. E estava ali, aquele homão, com 25 anos, mendigando à porta de um convento. Um homem imenso, um homem que tinha muito para progredir, teve uma mãe católica que lhe ensinou as coisas certas, era um homem forte, saudável. Sim, é verdade, ele tinha adquirido uma ferida na perna durante esse período de vício, de degradação. Ele adquiriu uma ferida que não cicatrizava, mas que não chegava a comprometer a sua vida, a sua saúde, porque a sua compleição física era robusta, mas estava ali mendigando, destruído por causa do pecado. E diz que um capuchinho, ele estava mendigando às portas de um convento, né? Um capuchinho daquele convento viu aquele homem tão jovem ali perdido e disse: meu filho,
você não quer não trabalhar aqui no convento? E ele aceitou. Então, vamos lá. Ah, sim, só um fato interessante. Nesse período, para que vocês vejam como a criatura era difícil. Quando ele estava doente, com essa ferida na perna, ele foi para o hospital. Como não tinha como pagar o hospital, ele disse: olha, vocês cuidam de mim e eu trabalho aqui no hospital com serviços gerais, limpeza, em alguma coisa. Aceitaram. Mas o homem era tão difícil, num gênio tão difícil, que quando a ferida da perna melhorou, o diretor do hospital disse: pica a mula, sai daqui. Era muito difícil. Era uma pessoa de convivência muito difícil. Pois bem, então ele estava mendigando. O capuchinho o chamou para ele trabalhar no convento. Ele aceitou e ali, na convivência com os frades, vendo a generosidade, a virtude daqueles homens, o desejo voltou ao seu coração. Aquilo que ele tinha prometido lá atrás em ser capuchinho, é porque existia no seu coração aquele desejo. Mas ele se entregou ao vício, ao pecado. E a vontade retornou de ser capuchinho, de se entregar a Deus. E ele se torna um frade capuchinho. Ele abandona o vício, o pecado, a vida degradada, mas era um frade meia boca. Era um frade medíocre. Ele não pecava mais. Isto é, ele não caía no vício da bebida. Ele não jogava. Ele não tinha uma vida degradante, destruída, degradada. Mas ele era superficial, era morno. Estava pronto para ser vomitado. E aqui, meus irmãos, talvez haja um perigo espiritual, um dos maiores perigos espirituais, que quando ele estava no pecado, propriamente dito, ele via que necessitava de conversão. Agora, ele era um frade. Ele pecava, ele cometia grandes pecados? Não. Mas ele estava vivendo a vontade de Deus na vida dele? Não. Ele era medíocre e espiritual. Mas afinal de contas ele poderia dizer: mas eu já não sou mais um grande pecador. E era verdade. E percebe aqui como é uma sutil periculosidade, um sutil perigo. Isto é, como você não é um grande pecador, você vem à missa de vez em quando, até de vez em quando eu digo durante a semana, você vem à missa todos os domingos, você vem à missa de vez em quando ou todos os dias, você reza o terço, você não trai o seu marido, não trai a sua esposa, você não enche a cara de cachaça, então você é até um católico, um bom católico, nos seus parâmetros, na sua avaliação, no seu juízo. E aí isso impede você de progredir. Que como o parâmetro é você, não é mais os santos. Como você não é mais a Virgem Maria, não é Jesus, mas você é o parâmetro, eu já não sou tão ruim assim. E aí você fica ali parado na sua vida espiritual. E foi o que estava acontecendo com São Camilo de Leles. E aí o superior da ordem mandou que ele fosse a um convento para trazer uma doação de comida que eles haviam recebido. E ele foi lá para aquele convento, voltou com a mula cheia de donativos, e a mula empaca no meio do caminho.
E ele grita com a mula. E ele bate na mula. E ele amaldiçoa a mula preguiçosa, mula maldita, mula infeliz. Anda, infeliz. E Deus lhe deu a graça de compreender que a alma dele era como aquela mula, empacada, que não andava, que não progredia. Uma alma preguiçosa, uma alma que, embora, apesar de ter recebido tanto de Deus, não progredia. Recebeu uma mãe que lhe deu os fundamentos da fé católica e ele desperdiçou. Recebeu aquele sinal no navio que ia naufragar. E ele se viu diante da morte. E ele não aproveitou aquela graça que Deus tinha lhe concedido. Ele entrou no convento, viu o bom exemplo dos frades, a generosidade, o serviço, e mesmo assim ele continuava empacado. Eu não sei, meus santos, quais são as graças que você tem recebido, mas ou Deus é injusto e está pedindo de você algo indevido, e eu acho que Deus não é injusto, ou você tem sido uma alma preguiçosa, empacada, como aquela mula que não tem progredido na sua vida. Há quantos anos, meu santinho, você é católico? Há quantos anos você é católica? Quando você sentiu um chamado a uma maior generosidade? E há quanto tempo você protela, posterga, atrasa essa resposta generosa a Deus? Amanhã eu me converto. E eu não estou falando de abandonar os vícios terríveis. Pode ser que você já não tenha mais vícios terríveis, mas você não tem progredido. Você não é ainda aquele para o qual você foi criado. Você ainda não é aquela mulher que Deus sonhou, para quem Deus concedeu muitas graças para que você se tornasse. E você vem desperdiçando as graças de Deus. Então, meditar, meus santos, a vida de São Camilo de Leles deve encher o nosso coração de esperança. Há jeito para nós, há esperança para nós, mas precisamos corresponder. Não podemos deixar para amanhã, indefinidamente, porque um amanhã será a nossa morte, e aí não haverá mais oportunidade para corresponder às graças de Deus. Pois bem, diante daquele encontro com Deus, que ele viu que a sua alma era aquela mula, era como aquela mula, ele volta para o convento e volta agora entusiasmado. Ele ia corresponder à graça de Deus, e todo mundo percebeu que ele estava mais generoso, que ele estava mais dado à oração, que ele estava mais fervoroso na sua vida, como capuchinho. E ele percebeu, e aí a sua ferida teve uma piora. Aquela que ele adquirira lá atrás, nunca tinha cicatrizado totalmente. Ele volta ao hospital, ele cuida, ela melhora. Quando ele volta para o convento, o hábito roçando na ferida, ela abre novamente. Ele volta para o hospital, ela melhora. Ele volta para o convento, o hábito roça novamente na ferida, ela se abre. E ele percebe que Deus tem um chamado para ele no hospital. E ele começa lá a trabalhar no hospital, se dedicando aos doentes, aos mais necessitados, aos mais repugnantes. Ele conseguiu outros que queriam ter uma vida semelhante à que ele estava tendo. E aí o diabo começa a colocar a sua pata
Quando vê que algo está sendo feito, ele começa então a importunar. E aí surgem intrigas, inveja, mentiras, perseguição. E Camilo, São Camilo de Leles, desanima. E Jesus aparece a ele e mostra que ele, que era tão forte e valente nas guerras, é tão fraco nas dificuldades espirituais. Aí diz: não temas, ó pusilânime, esta obra não é tua, mas é minha. E diz que aquela palavra lhe dá ânimo novamente, e ele recomeça, retoma o seu trabalho. As dificuldades aumentam ainda mais, perseguição, intriga, inveja, calúnias contra ele. Ele desanima de novo. Jesus, é muita misericórdia, né? Misericórdia, Jesus. Isso é ânimo para nós, né? Então, misericórdia e piedade é o Senhor. Jesus aparece de novo. Dá um tapa, não dá um tapa nele, não. Jesus aparece de novo e diz: não temas, ó pusilânime, esta obra não é tua, é minha. Isto é, eu vou te ajudar. E diz que agora sim, ele retoma o ânimo e segue em frente e cumpre a sua missão. Mas é interessante a palavra que é usada, pusilânime. O que é a pusilanimidade? Não é apenas covardia, medo, precaução excessiva, mas como a própria palavra diz, né? Pusilos ânimos, isto é, alma pequena, isto é, uma alma covarde, sim, mas que não acredita, neste caso, que não crê que ele possa realizar as grandes obras para as quais ele é chamado. Isto é, diante daquela grande obra, ele achava que não seria capaz, mas porque não acreditava na providência divina. Não temas, pusilânime, isto é, tenha a alma grande. Qual é o contrário de pusilânime? É o magnânimo, que tem a alma grande, que sonha coisas grandes, que quer fazer coisas grandes, não por orgulho, mas quer fazer coisas grandes confiando na misericórdia de Deus. Santa Teresinha é uma alma grande, magnânima. Não obstante ela visse a sua pequenez, ela queria ser uma grande santa. Não obstante ela visse que era um passarinho, ela queria ser águia. Percebe aqui a alma grande que confia na providência de Deus, que confia na ajuda de Deus. Então que cada um aqui não seja pusilânime, mas seja grande, queira ser santo. Não se acostume, não se contente com a sua mediocridade espiritual, mas peça a graça de Deus. Senhor, eu quero corresponder com a tua vontade, eu quero ser o que tu queres que eu seja. Eu quero cumprir a tua vontade na minha vida. Eu quero realizar os teus sonhos. Eu quero corresponder à tua graça. E não tenhamos dúvidas, meus santos, que Deus nos ajudará. Esta obra é dele, não é nossa. A nossa santificação é obra dele, da graça, não obra das nossas mãos. Precisamos apenas corresponder. Precisamos apenas confiar. Não temas, ó pusilânime, esta obra é minha, não é tua. Que nós então, meus irmãos, hoje, confiando na misericórdia de Deus, nós olhemos para Ele, não obstante as nossas misérias, e digamos: Jesus, eu confio em vós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
quais ele é chamado.